sou, chamo Jesus. Te amo, ó Jesus, Espírito em verdade. Te amo, meu Senhor, e entrego a ti tudo que sou, chamo Jesus. Boa noite, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando mais um momento de estudo, mais um momento para também louvarmos ao nosso Deus, falarmos com Ele em oração, enfim, um momento para a gente estar junto como família cristã, como irmãos e irmãs na fé. Pedimos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe este momento de reflexão e abençoe também a cada um de vocês que estão aí assistindo, ouvindo esse estudo bíblico. Para quem não me conhece, para quem talvez esteja também assistindo essa live em um outro estado, um outro município, sou o pastor Cleiton Reinicke, pastor da Comunidade Evangélica Luterana Cristo Redentor de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu peço a sua permissão para ir também até você através desse vídeo, através dessa live, para levar a palavra de Deus, palavra que eu, como pastor, aprendi e quero agora repassar a vocês. Nós estamos tendo uma pequena dificuldade com a transmissão, pelo menos antes, em alguns testes, tivemos essa dificuldade. Nossa internet não está muito boa aqui, então se estiver cortando muito a ligação, a transmissão, coloca ali uma mensagem no bate-papo, e daí a gente vai dar uma olhadinha também e, se necessário, reiniciar a transmissão. Porque o que a gente quer é que você que está aí em casa ouça esse momento de estudo sem nenhuma interferência, sem nenhum ruído externo. Muito bem, nós vamos cantar também neste momento, iniciar o nosso estudo cantando, enquanto o pessoal vai também chegando, acompanhando essa live. E eu desde já também peço a você que deseja fazer algum pedido especial de oração, a que coloque também no bate-papo dessa live, para que ao final do nosso estudo a gente possa falar com Deus em oração e levar também o seu pedido a Ele. Vamos cantar então o primeiro hino? A Tua Palavra é Semente. É um hino muito conhecido e que a gente canta bastante também, principalmente no departamento de servas. Então, também homenagem às servas, e fica o nosso abraço desde já a elas e também a todos os demais departamentos aqui da nossa comunidade, a todos os demais membros da nossa comunidade e a você também que está ouvindo essa live, mas que não faz parte da comunidade, sinta-se também abraçados por cada um de nós. Vamos cantar então o primeiro hino, A Tua Palavra é Semente. Bem, esse é um hino especial também, que mostra a importância de estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos move, nos anima,
nos encoraja. Nosso estudo, como vocês já viram também ali no início, na primeira cena, tem como tema uma pergunta, né? Podemos dizer uma pergunta, mas eu quero ampliar esse assunto para mais coisas. O que vos preocupa? O que vos preocupa? Falar sobre preocupação, né, parece um tanto estranho, mas certamente todos nós temos as nossas preocupações, temos as nossas angústias, medo, ansiedade, insegurança e inquietação são sentimentos que fazem parte da vida do ser humano. Acompanha a cada ser humano desde o nascimento e vai até a sua morte. São sentimentos fortes. Nós vivemos num mundo bastante conturbado e dentro desse mundo também está inserido a nossa família, aquelas pessoas que amamos, que estão ao nosso lado para serem também cuidadas por nós. E diante de tantos problemas, tantas violências, enfim, diante de uma educação que parece estar muito defasada, nos preocupamos com várias coisas, nos preocupamos também de várias formas. Por exemplo, insegurança. Todos nós nos preocupamos com a insegurança, com a violência que está tão forte. Outro exemplo, a própria pandemia do coronavírus. Muitas pessoas estão preocupadas com esse vírus, e com razão. É um vírus letal em muitos casos. Então, é algo preocupante sim, principalmente para aqueles que estão na zona de risco. Família, quem nunca se preocupou com a família? Eu já me preocupei com a minha família. Minha família de sangue, a minha família do coração também. Já me preocupei de diversas formas. Saúde. Essa sim, quem nunca se preocupou com a saúde física? E agora eu posso estender também. E a saúde espiritual. Vejam como são grandes as nossas preocupações e todas elas reais. Estudos. Você que é jovem, você que é adolescente, ou um adulto jovem, enfim, qualquer idade, e que está estudando. Como é angustiante esse momento onde a gente precisa dedicar um baita tempo para os nossos estudos. E agora, partindo um pouco para um lado que é um pouco delicado, instabilidade financeira. Nós sabemos que muitas pessoas perderam o emprego por causa dessa pandemia, por causa do isolamento social. Sabemos que muitas pessoas sofrem por não terem recursos financeiros para dar aquilo que gostariam aos seus filhos e aos seus familiares. Então, a instabilidade financeira é, sim, algo que preocupa muitas pessoas. E preocupa também muitas pessoas que têm muito. E esse ponto eu quero falar com vocês um pouquinho mais ao final do nosso estudo. Futuro. Quem nunca se preocupou com o futuro? Eu acredito que todos nós já nos preocupamos com o futuro. É certo, na verdade, que todos nós já tenhamos nos preocupado com o futuro. Mas, enfim, o que vos preocupa ou o que te preocupa neste exato momento? Pense um pouquinho. Pense um pouquinho sobre esta pergunta. Enquanto você está pensando, eu quero ressaltar também que a palavra preocupação, ela tem origem do latim preocupatio e significa ocupação prévia. Ou seja, significa ocupar-se antecipadamente com alguma coisa. E nós somos campeões nos ocuparmos antecipadamente com alguma coisa. E no sentido negativo, ou seja, nos preocupamos com aquilo que ainda não aconteceu, nos preocupamos com aquilo que pode acontecer. E a gente geralmente imagina que aquilo pode dar errado, por isso a angústia, por isso o sofrimento, por não termos pleno controle sobre as situações. E agora outros pontos que eu quero refletir com vocês. Os medos e preocupações quanto à nossa vida tiram a nossa felicidade, alteram nossa personalidade e prejudicam a nossa mente. Ou seja, as nossas preocupações causam tudo isso na nossa vida. Tiram a nossa felicidade, ao menos parte da nossa felicidade,
alteram a nossa personalidade, ficamos estressados, extremamente, às vezes até mesmo raivosos, e ficamos também com a nossa mente prejudicada. E nós podemos correr o risco de criar um hábito de se preocupar com coisas negativas, de se preocupar com aquilo que é fruto da nossa imaginação. Por que não conseguimos dominar nossos medos e preocupações? E aí entra novamente a questão do pecado. Desde a queda em pecado, o ser humano ele tem essa necessidade de ser auxiliado, de ser ajudado para entender as coisas. Embora ele não queira isso, embora ele queira ter a solução na ponta da língua ou tenha a solução de acordo com seus próprios esforços. Mas o ser humano, desde a queda em pecado, precisa ser ajudado. Nós não conseguimos dominar os nossos medos e preocupações porque nós temos dificuldades também em permitir sermos ajudados. Nós achamos que somos dono do próprio nariz, nós às vezes negamos até mesmo auxílio de quem está à nossa volta e do próprio Deus. Mas como cristãos que somos, nós hoje vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus e ver como nós podemos ser ajudados a enfrentarmos esse sentimento, a essas dúvidas que temos, a enfrentarmos as nossas preocupações de maneira sábia. Por exemplo, quanto tempo você dedica ou perde, enfim, podemos usar ambas as palavras, mas no sentido de perde. O quanto tempo você perde se preocupando com eventos futuros? Eu, quando paro para pensar sobre isso, vejo que eu perco muito tempo me preocupando com aquilo que ainda não aconteceu. Eu acredito que vocês também tenham essa mesma percepção. E um dia desses, lendo um artigo também na internet, uma pesquisa mais especificamente, e nesse artigo constava mais ou menos o seguinte: foi feita uma pesquisa na Inglaterra algum tempo atrás para ver quanto tempo as pessoas perdiam se preocupando com eventos que ainda não tinham acontecido e com eventos que não tinham o que fazer naquele momento. E essa pesquisa constatou que 4 a cada 10 pessoas dedicavam 2 horas por dia se preocupando com eventos futuros. Ou seja, se preocupavam, se ocupavam antecipadamente com algo que ainda estava para acontecer. 2 horas por dia. É muito tempo desperdiçado e essa preocupação não traz nenhuma felicidade. Muito pelo contrário, traz angústia, traz até mesmo certo receio. Então, eu acredito que se essa pesquisa fosse feita no Brasil, ou uma pesquisa semelhante fosse feita no Brasil, nós talvez até passaríamos essa estatística. É muito tempo desperdiçado com aquilo que a gente poderia deixar para depois. Mas como isso pode acontecer? E aqui eu trago alguns exemplos bem práticos. É comum nos preocuparmos com as contas que temos para pagar, e isso é lógico, é racional. É comum nos preocuparmos com o nosso trabalho, com os nossos afazeres diários dentro da nossa casa, com as nossas vocações, enfim, com os nossos estudos, como eu disse antes, e outras coisas. A questão é, todas estas coisas nós poderíamos fazer com um coração alegre. É bacana eu poder trabalhar. É muito importante eu poder ter afazeres dentro da minha casa, cumprir com as minhas responsabilidades, com as minhas vocações. Mas ao invés de assumir esses compromissos e responsabilidades com um coração agradecido, leve, eu me preocupo com eles. E daí, ao invés de eu viver aquele momento junto às pessoas que estão à minha volta, eu acabo perdendo aquele momento, me angustiando com os mesmos. Agora, como lidar então com essa realidade? E aqui eu trago um texto bíblico para vocês. Romanos 8:32. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós.
Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Como lidar com as nossas preocupações? Olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus nos deu o seu Filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, salvar-nos da morte e dar-nos vida eterna. E isso é grandioso, é a maior bênção que um ser humano pode receber. E agora, sabendo que Deus nos deu o seu próprio Filho, como não acreditar também que Ele vai suprir todas as outras necessidades que tanto temos também? E vai suprir todas as necessidades que temos, por amor ao seu Filho Jesus que sofreu e morreu por nós. E agora, se você tem a sua Bíblia aí do seu lado, ou num aplicativo de celular, vou pedir para você abrir também a sua Bíblia no texto de Lucas 12, 22 a 31. E eu quero conversar um pouquinho sobre esse texto com vocês. Lucas 12, 22 a 31. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Vejam que aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos para eles não se preocuparem demasiadamente com aquilo que estava por vir, com a comida que eles iriam precisar para o dia de amanhã, com as roupas que eles iriam vestir. Obviamente, Jesus não está falando que nós podemos dormir na rede, como se diz popularmente, mas que nós podemos sim planejar, fazer o nosso trabalho com alegria, sem se preocupar com o nosso futuro, sabendo que assim como Deus nos acompanhou até o presente momento, vai nos acompanhar também até o fim de nossas vidas. Além do mais, ele usa uma comparação bem específica, dizendo que as formigas precisam trabalhar durante o verão para comer durante o inverno. Do mesmo modo, nós também precisamos trabalhar para ter o nosso sustento físico, mas com a certeza de que o nosso trabalho em Cristo, e sendo uma graça de Deus, vai suprir todas as nossas necessidades. Há uma questão de confiança plena. Eu não preciso necessariamente ter uma conta gorda no banco para ter a segurança de que amanhã eu vou ter o meu alimento. Preciso ter a certeza de que Deus está comigo e Ele vai providenciar tudo o que eu preciso. Vai me dar forças para trabalhar, vai me dar sabedoria para administrar o que Ele me deu. Mas aqui nesse texto, nós percebemos como é bonita a palavra de Deus e como essa palavra nos enche o coração de alegria ao sabermos que assim como Deus cuida toda a sua criação, Ele cuida também de nós, que somos a coroa da criação. Como é bom sabermos que assim como Deus veste as flores do campo, Ele nos veste também. E aqui eu chamo a atenção para esses dois pontos justamente porque às vezes a gente deixa passar despercebida essa realidade. Você já olhou para a criação de Deus? Se possível, um dia desses, quando tiver um céu bem estrelado, olhe para cima durante uma noite e veja como é bonita a criação de Deus e como Ele preserva essa criação. Vejam também a delicadeza de uma minúscula flor
toda a sua doçura, toda a sua beleza. Vejam que Deus se manifesta nas grandes e pequenas coisas de uma maneira esplêndida. Ele cuida da sua criação, cuida também de nós. E agora, como eu ressaltei lá no texto de Romanos, olhe para a cruz de Cristo. Veja o que Deus fez por ti ao morrer ou ao enviar seu Filho para morrer na cruz, para te salvar. Será que Ele também não vai te dar todas as outras coisas? Claro que vai. As preocupações, elas vêm até nós por causa da nossa realidade pecaminosa, por causa do nosso pecado. Mas Deus em Cristo quer nos ajudar a lidarmos com essas preocupações. E é isso que nós precisamos ter em mente para conseguirmos nos desprender dos nossos pensamentos negativos com relação ao futuro. Olhe também o que diz outros textos bíblicos. 1 Pedro 5,7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Deus cuida de nós e nós podemos entregar as nossas preocupações a Ele. Lendo também alguns livros escritos de Lutero, ele coloca mais ou menos da seguinte forma: se tu tem alguma preocupação, alguma angústia que está te chateando, te tirando o sono, te tirando o apetite, lance-o para Jesus, porque Jesus quer que assim seja feito. Todas as nossas dores sejam colocadas nele, porque ele sim pode carregá-las. Ele sim já as carregou. E agora, lançando as nossas preocupações sobre ele, ele vai nos dar paz, ele vai nos dar segurança, esperança em meio às dificuldades. Não necessariamente ele vai tirar-nos de um problema e colocar-nos em uma situação de pleno conforto, mas ele vai estar do nosso lado e vai fazer com que nós percebamos isso na nossa vida. Outro texto, Salmo 55, 22, entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Nós podemos entregar os nossos problemas a Deus. Nós podemos, porque em Cristo Deus aceita a nossa oração, aceita a nossa gratidão e Ele nos auxilia. Também o Salmo 94, 19 diz: quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegra. Em um momento de profunda angústia, e você já tentou orar, você já tem orado a Deus, deve ter percebido, como é prazeroso, como é bom nós termos a certeza de que Deus está do nosso lado. E Ele sim nos consola nos momentos de aflição. Provérbios 3, 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confiar em Deus e não na nossa própria inteligência, na nossa própria razão. Muitas vezes nos preocupamos com relação ao futuro porque nós gostaríamos de ter o controle sobre todas as coisas, mas não temos. E nós temos dificuldade em aceitar que Deus tem o controle sobre todas as coisas e Ele vai nos ajudar. Mas confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência, lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. E Ele lhe mostrará Jesus como teu Salvador. Ele lhe mostrará que é um Deus de amor que está do teu lado para lhe ajudar. Filipenses 4, 6 a 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Por partes. Não se preocupem com nada. Mas pastor, como é que eu posso não me preocupar? A conta da luz está para chegar. Eu estou desempregado. Minha família sofre por causa de problemas de saúde e assim por diante. Como não se preocupar? Ore. Peça a Deus força também nesses momentos e sabedoria para lidar com os mesmos. Deus ouve as nossas orações. E nós, com um coração agradecido,
certos de que Deus ouve as nossas orações e o nosso clamor, vamos ficar tranquilos, mesmo em meio a todas essas adversidades. E agora, terminando o versículo: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Como é bom podermos colocar a nossa esperança em Deus. Tirar o foco de nós e lançarmos para aquele que está fora de nós, para o nosso Deus, nosso Criador, Redentor e Santificador. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. É bom saber que Deus nos auxilia, tira os nossos medos, e Ele nos ajuda e nos responde ao seu tempo. Eu acredito que cada um de nós tem motivos de sobra para agradecermos ao nosso Deus. E também temos de reconhecer que muitas vezes nos preocupamos demasiadamente com o nosso futuro, seja no que diz respeito às bênçãos materiais, seja no que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Mas uma coisa é certa: na nossa fraqueza, Deus se coloca do nosso lado para nos levantar, para nos dar força e coragem, para mostrar o quanto nós dependemos dele e o quanto ele cuida de cada um de nós. Deus guarde estas palavras também em vossos corações e dê sabedoria para que você possa ajudar as pessoas que estão à sua volta. E eu peço também novamente àqueles que quiserem fazer uma oração ou trazer algum pedido em oração, coloque ali no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho, depois do nosso louvor, a gente vai falar com Deus em oração. O próximo hino que nós vamos cantar é Grande o Amor de Deus. Muito bem, eu havia dito antes que Deus guarde estas palavras em nossos corações e dê mais tranquilidade no nosso viver. As preocupações, elas podem ser negativas e positivas. Positivas no sentido de que nós nos preocupamos com cuidado,
tendo um sentimento de cuidado para conosco e com as nossos familiares. Negativo quando nos preocupamos demasiadamente com aquilo que ainda não aconteceu, com aquilo que poderíamos fazer de maneira bela, de maneira bonita. Deus guarde estas palavras com cada um de vocês. Deixa eu ver aqui. Nós temos algum pedido especial de oração. Peço desculpa também pela nossa transmissão. Hoje ela não está tão boa do jeito que gostaríamos. Eu fiz vários testes, mas não consegui ajeitar o problema. Como já tinha estourado o limite do tempo, eu resolvi iniciar também mesmo assim. Maria Duarte, também desejando boa noite. Alice, Adriana, Raul, Simone, Xerdim, lá em Santa Coleta, então, toda a família, um abraço, família da Priscila, minha família ali também. Sônia Maria Tim, Tânia Maltzman, Cláudio Piper também está ali assistindo. Kátia, bastante membros aqui da nossa comunidade e também de outras comunidades. A Nara, a Giane, a Vera, a Sônia, o Diogo, meu cunhado, também está ali assistindo, a Denise. Enfim, bastante gente que a gente tem um carinho muito especial. Não sei se tu chegaste a anotar algum pedido. Estou aqui dando uma olhadinha então. Se você tem algum pedido, esse é o momento para fazer. A Irene, o Gilson, a Marilu também. Boa noite. O seu Rud Lemke, Gar, Leia, Eri, a dona Selma também está aí. A Simone Bartz, Vitor assistindo, a Leni, a Tânia, a Bianca, membros nossos lá de Santana do Livramento. Um grande abraço também para cada um de vocês. A Flora, Nina, a Tânia aqui novamente, o Lídio, o pastor Lídio, um grande abraço também. Maria, a Marinês, a Iloni, Lorena, Ana Celda. Pessoal, eu não vou ler todos os nomes, que tem uma infinidade de nomes aqui, mas depois, com todo carinho, eu vou olhar cada comentário e vou, dentro da possibilidade, também responder a cada um de vocês. Vamos falar com Deus em oração? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos deste de ouvirmos a tua palavra. Continua do nosso lado, dando-nos a certeza do teu perdão e também a certeza de que todas as coisas estão sob o teu controle. Assim evitaremos de nos preocuparmos demasiadamente com o nosso futuro, colocando-nos em tuas mãos, sabendo de que tu tens o controle de todas as coisas, também da nossa vida. Por isso podemos descansar em ti e em ti receber toda a tranquilidade que precisamos para viver neste mundo cheio de tantas aflições. Continua também ao lado de cada membro da nossa comunidade, de cada membro da nossa igreja, de cada pessoa, cada família que está assistindo a essa live, para que todos possam ter a certeza do teu amor e da tua salvação. Isso tudo nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, uma satisfação estar com vocês novamente. Mais uma vez, desculpas por não ser do jeito que a gente gostaria também a transmissão. Segue aí na sua telinha as nossas páginas, tanto do Facebook como no YouTube, também no Instagram, grupo de WhatsApp que a gente tem aqui na nossa comunidade para informá-los sobre as nossas atividades. Agora, aqui olhando, a Vera pediu oração pelo Celso Scher. A gente vai colocá-lo em nossas orações particulares, Vera. E a Ângela, lá também era membro nossa lá de Dom Pedrito. Um grande abraço a Ângela, está nos assistindo também. Que Deus abençoe a ti e a teu marido, a tua família. A Adriana também, um abraço a todos vocês, a toda a família. Que Deus os acompanhe ricamente. A Beatriz também está aqui assistindo. A Beatriz Voigt, grande abraço a cada um de vocês. Vamos cantar um último hino? Agora, deixa eu só ver aqui o título. Eu só confio no Senhor. Remetendo também ao estudo que nós tivemos, que nós possamos confiar em Deus, tirar o foco de nós
e olhar para aquele que realmente pode e nos ajuda. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que o largo céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me der tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me der tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Pessoal, um grande abraço a cada um de vocês, uma abençoada semana, uma abençoada noite também. Que Deus os acompanhe e dê a certeza da vida eterna a cada um de nós. E que nossas preocupações sejam lançadas sobre Ele, porque Ele tem força e poder para carregá-las por nós. Grande abraço e até uma outra oportunidade, até um outro encontro. Fiquem com Deus.